Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo anterior, nós conversamos bastante sobre as orquídeas Phalaenopsis, né? Eu conversei com vocês, eu mostrei para vocês vários tópicos do cultivo de Phalaenopsis. Nós vimos como que é o replante, nós vimos como que é a rega, a adubação, de acordo com o que eu faço aqui no meu cultivo, né? Nós vimos também o substrato, nós vimos também sobre vasos. Então, eu estou gravando este outro vídeo agora para mostrar para vocês alguns resultados. Recentemente, eu adquiri 3 novas plantas Phalaenopsis aqui em casa. E aí eu fiz aquele processo que eu descrevi lá naquele vídeo, né? E que eu vou deixar aquele vídeo marcado aqui embaixo, tá? Então eu fiz aquele processo, a orquídea Phalaenopsis chegou, eu apreciei as flores durante um período, depois eu replantei e agora estão vindo os primeiros resultados do replante, que é o enraizamento, né? A planta está dando raízes novas. Então é isso que eu vim mostrar para vocês aqui nesse vídeo, esse novo enraizamento que está ocorrendo com as técnicas de plantio, de cultivo que eu tinha falado para vocês lá no vídeo anterior. Eu acho que mostrar isso é muito importante, porque o que a gente vê na internet, nos vídeos, as pessoas fazendo cultivos de plantas, por exemplo, a pessoa pega essa planta ou qualquer outra planta e coloca num substrato super diferente, num vaso super diferente, e aí ela vai, faz isso e fala, olha pessoal, deu certo, ó, replantei. Só que ela não mostra os resultados, ela não mostra como que a planta vai estar daqui a um ano. E tem que mostrar, não é? Então, para comprovar algumas coisas que eu falei lá no vídeo anterior, do cultivo de Phalaenopsis, eu vou trazer alguns resultados aqui sobre o enraizamento, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu adquiri essas 3 plantas recentemente, né? E fiz aquele mesmo processo que eu descrevi para vocês no vídeo anterior. Essas plantas, elas chegaram neste vasinho aqui pequeno. Elas sempre chegam num vaso parecido com esse, né? Chegaram neste vaso aqui, com qual substrato? Com chips de coco e musgo esfagno. Então, quando elas chegaram aqui, o que foi que eu fiz? Elas chegaram, eu apreciei as flores durante um período e depois que eu apreciei as flores, eu fiz o corte das hastes florais, tá vendo? Essa aqui tinha 2 hastes florais, eu cortei as 2. Essa daqui tinha uma outra haste floral, cortei também. E essa daqui também tinha uma haste floral, ó, que tá aqui embaixo. Acho que não dá pra ver. Que eu também cortei. Ela tá aqui embaixo, olha lá. Então, a planta chegou neste vaso. Eu apreciei as flores durante um período, depois eu cortei as hastes florais. E aí eu fiz o replantio. E aí eu segui os mesmos cuidados que eu falei para vocês no outro vídeo. Eu usei o quê? Usei casca de pinos. E olha só, eu já tinha mostrado para vocês, né? Qual casca usar. Vou mostrar aqui novamente, ó. Lembrando vocês que tem que ser uma casca de boa qualidade, de boa procedência. Geralmente a gente só encontra substratos bons em orquidários, em produtores de orquídea, eles vendem substrato também. Então tenta encontrar um orquidário aí na sua cidade ou compra pela internet, né? Uma casca de boa procedência. Então eu tirei ela desse vaso pequenininho que estava com chips de coco e musgo esfagno e plantei em casca de pinos. Olha, plantei as 3 em casca de pinos. Tá vendo? E agora estão começando a vir os primeiros resultados. Quanto tempo faz que eu replantei essas plantas? Mais ou menos 1 mês e meio. Entre 1 mês e meio e 2 meses que eu coloquei elas aqui. Eu não marquei certinho a data, tá? Mas é mais ou menos isso. Faz mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses que eu fiz o replante em casca de pinos. Então vamos ver como que está o enraizamento. Olha só que interessante. Se vocês observarem bem aqui, ó, isso daqui é uma raiz nova que está saindo. E olha só, essa daqui, ó, é uma raiz nova que está vindo desta raiz aqui. Então estão aparecendo raízes novas, olha, aqui também, estão vendo a pontinha aqui, ó. É tudo raiz nova que surgiu
depois que eu fiz esse replante. As raízes, elas estavam estagnadas, elas estavam paradas quando estavam nesse substrato ruim aqui, dentro deste vaso, né? O substrato estava bem ruim, era chips de coco, que já estava em processo de decomposição e tudo. Geralmente a gente recebe assim, né, quando compra essas plantas. E aí eu passei para cá e olha só, raiz nova, depois de quase 2 meses de replantio, raízes novas aparecendo. Olha essa daqui. Olha que interessante. Essa raiz aqui, ela tinha queimado, quando essa planta ela estava dentro do substrato antigo, essa raiz começou a se desenvolver e aí ela queimou. A ponta dela tinha queimado. E aí eu fiz o replante e olha só, começou a brotar uma raiz nova aqui, na ponta da raiz que tinha queimado no substrato anterior. Deve ter mais raízes aqui, tem uma lá embaixo, tá vendo? Difícil de ver, mas também uma raizinha nova lá embaixo surgindo. Então, vejam, é um processo que dá certo. Ó, tem uma outra ali, uma raiz que tinha queimado também, e agora ela começou a rebrotar. E vamos ver essa outra planta. Ó, também, ó, está dando raiz nova. E se a gente procurar por aqui, é que essa aqui está mais enterrada, né? Se a gente procurar por aqui, a gente encontra mais raízes, né? Então as 3 plantas estão bem, estão se desenvolvendo bem, dando novas raízes. Atenção, o replante eu fiz quando eu cortei as flores. É preciso cortar a haste floral. Por que que a gente corta a haste floral? É a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Precisa cortar a haste floral para a planta ela redirecionar a energia dela para a produção de raízes. E o que vai acontecer nos próximos meses? Essas plantas aqui, elas vão dar bastante raiz, a raiz vai dominar todo o vaso e no ano que vem, provavelmente vai vir uma nova haste floral. Então é assim que eu faço com as minhas orquídeas, tá? E muita atenção nisso, outra coisa que eu falei para vocês lá naquele vídeo, olha só, os vasos novos que eu coloquei essas plantas não são muito grandes comparado com o vaso anterior em que elas vieram. Tá vendo? São vasos um pouco maiores só, um pouco maiores. Por quê? É o que eu avisei para vocês no outro vídeo. Orquídeas odeiam vasos grandes, tá? Não replante a sua planta em um vaso grande, se ela for orquídea. Orquídea geralmente odeia vaso grande. Por quê? Porque é uma planta epífita. E ela tem a necessidade de se sentir agarrada. É uma planta epífita, para quem não sabe, são plantas que vivem agarradas no tronco das árvores, nos galhos das árvores, né? Não são orquídeas não são plantas que vivem no solo. Elas vivem agarradas nos galhos. Então você precisa replantar em um vaso pequeno, proporcional ao tamanho da planta. Por quê? Porque ela vai desenvolver as raízes aqui, vai ocupar todo esse vaso e aí ela vai se sentir segura, ela vai se sentir agarrada dentro deste novo recipiente. Tá bom? Então eu vim mostrar para vocês alguns resultados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.